Será que você não se esfriou porque na luta contra o mundo te assediou, influenciou mais você do que... Será que nesse esfriamento não foi Satanás que entrou pelas brechas, que sussurrou suas mentiras? Ele quer tirar de nós isso, quer nos fazer crentes mornos, apáticos, inócuos. Todos são responsáveis pelo esfriamento. A culpa não é só do irmãozinho carnal, ou irmãozinho que não vem. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Você deve se perguntar quais efeitos uma conferência dessa causou em você, ou mesmo o contato que você tem tido com o culto público, com sermões que são pregados. Então, vai validar, ou ao menos vai medir a dimensão espiritual do que ali ocorreu. De modo que os resultados podem ser vistos, ou podem ser vistos no seu comportamento, o seu testemunho em casa. Houve uma mudança após o que você ouviu? Ou ficou apenas no campo das emoções? De modo que ao ter contato com isso, deve haver uma mudança no comportamento. Primeiro, no lar. Na sua casa, o seu testemunho em casa melhorou, evoluiu. Você percebeu que se tornou durante esses dias um melhor marido, ou uma melhor esposa, ou um melhor filho. O seu testemunho no seu local de trabalho foi afetado em virtude do que você ouviu. Você foi sensibilizado, comovido, ao ponto de do seu testemunho no trabalho ter sido reconhecido. Segundo, os resultados podem ser vistos na sua comunhão com Deus. Após esses 4 dias, você notou uma relevante mudança na sua vida de oração. Você não deixou de orar um dia sequer após a conferência, aumentou ela em intensidade, em extensão. Você percebeu que houve uma mudança na sua relação com a Escritura. Aquele livro de capa preta, empoeirado, abandonado, passou a ser frequentemente visitado esses dias. Passou a ser desejado, querido, amado. Sua oração, a sua leitura, houve um desejo em você de jejuar, mortificar a carne. Na verdade, o propósito de jejum tem um viés muito mais elevado, é dispor um pouco dos deleites físicos, mundanos, para aproveitar dos deleites invisíveis, espirituais. Houve um desejo de deixar de lado um pouco essa esfera mundana. Terceiro, resultado pode ser visto na sua relação com a igreja local. Depois desses 4 dias, foi gerado em você um desejo de frequentar mais os cultos, de ser mais assíduo, vigília, culto do sábado da comunhão, escola bíblica dominical, culto público noturno dominical. Sua relação com a igreja local mudou. Houve um desejo de servir, de ser voluntário para alguma obra, de estar presente, de chegar mais cedo. Quarto, houve uma mudança na sua relação com o mundo, ou com o pecado. Depois desses 4 dias, você passou a buscar por mais santidade,
passou a repudiar o pecado, e aqueles pecados que estava fazendo concessão, você os expulsou da sua vida, causou em você um desejo de arrependimento, de santificação, de deitar fora as abominações que entristecem a Deus e o Espírito Santo. Pois é assim que é medido o resultado de uma ação de Deus, de um culto, de uma mensagem, de um evento. Não é o quanto de lágrimas derramamos, nem o quanto de emoção sentimos, nem o quanto de euforia por ver gente estrangeira, números, locais diferentes. Não, é medido pelo fruto que dá, que produz. E se não produz fruto, são apenas fogos de artifício. Quantos se candidataram para algum ofício, para algum ministério após isso? Quantos depois podem testemunhar? Depois disso eu li 40 capítulos da Bíblia, eu não deixei um dia sequer de orar. Você está vendo? Nós estamos precisando de um despertamento entre o povo de Deus. Nós estamos precisando de um avivamento entre o povo de Deus. Parece que as lentes dos olhos do povo de Deus estão embaçadas, de modo que eles não estão conseguindo enxergar a beleza do Salvador, a beleza do Evangelho, a beleza do culto público, a beleza da Escritura. E então, para eles verem, é preciso colocar um aparato sobre a Escritura, um aparato sobre o Senhor, um aparato para tentá-los atrair, para tentar atraí-los, de modo que a fé por si só não é suficiente para causar entusiasmo. É necessário um acréscimo, é necessário um entretenimento, alguma coisa. Pois o avivamento é exatamente o oposto. O avivamento faz com que a igreja tenha olhos só para o Salvador, de modo que tudo ao redor se ofusca. É o que está em Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso é uma igreja avivada. E o contrário também é, quando você não encontra isso. E é o que Ezequiel encontra aqui, é o cenário que ele encontra de Israel. O que está acontecendo aqui? Israel está no exílio, ela está cativa na Babilônia, já por alguns anos. No capítulo 35, 36, 35, Israel começa a se queixar daquela servidão, e que ora que Deus não ouve, e não ouve, e década após década aquele jugo. No capítulo 36, o Senhor vai fazer uma promessa de restauração à nação. E no capítulo 37, Deus vai dar uma visão a Ezequiel da condição de Israel e da sua restauração, para animá-los. E em poucos minutos, com meia dúzia de versículos, eu quero tentar usar essa passagem para despertar eu e você a uma vida cristã fervorosa, a uma vida cristã fervorosa. Ezequiel começa apresentando, Deus começa apresentando primeiro a condição do povo. Veja o verso 1, Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam, presta atenção nessa palavra, sequíssimos. O Senhor vai comparar a nação de Israel a um cemitério, a um grande deserto. Ele leva Ezequiel em uma visão
a mesma que tomou João em Pátimos e leva para uma espécie de um Saara, de um deserto do Egito, de uma coisa gigantesca. E ele olha ali e não vê nada além de ossos, pedaços de fêmur, tíbia, escápula, vértebras, ossos. E a Bíblia diz que estavam secos, não só secos, porque quando o osso se desliga do corpo, há ainda um líquido dentro do tutano. Quando vai falar sequíssimos, é sem qualquer ausência de vida, mortos, definhando, degradando, ali no sol escaldante de um deserto. Isso era para ilustrar o que? O estado espiritual da nação. Eles estavam mortos espiritualmente, estavam sem vigor, estavam sem viço, estavam sem vida. Após ter sido levados para o cativeiro, perderam toda a sua glória. Esse é o retrato de muitas igrejas nos dias de hoje. Esse é o retrato de muitos irmãos que estão assim, que estão congregando, que fazem parte do hall de membro, que estão vivendo a vida cristã, mas sem o menor entusiasmo, sem a menor alegria, perderam o vigor, perderam o viço. Foi-se, como está no livro de 1 Samuel, quando a arca é roubada, tomada pelos filisteus, e um dos filhos de Eli morre, Finéias, o outro nasce, Icabod. Foi-se a glória de Israel. Pode ser o seu estado. Minha vida se tornou um cemitério, um deserto, foi-se a força. E quando o texto narra que ele foi num vale e viu ossos, a ideia é que ocorreu uma batalha lá, uma batalha, e esses ossos foram os restos que ficaram dessa batalha. Foi uma batalha. Israel travou uma batalha e saiu derrotado. Que batalha foi essa? Quando ele está ilustrando isso, os profetas tinham advertido Israel do seu pecado e que eles deveriam se arrepender. Isaías fez isso, os profetas menores fez isso. Então vem o último profeta e diz: parai de queimar incenso a Baal. Eles travaram uma luta contra o pecado, contra a idolatria, contra a feitiçaria, e eles perderam. Foi isso que esfriou Israel. O paganismo entrou, a idolatria entrou, o sincretismo entrou. Eles abandonaram a lei do Senhor, queimaram incenso a outros deuses, deixaram o culto público, de oferecer o sacrifício, de celebrar as festas, e se uniram às nações pagãs. Então sucumbiram. É isso que o matou. Irmãos, o que traz esfriamento para o crente? O crente está envolvido também em uma guerra, em uma tríplice guerra, em uma batalha contra o mundo, o pecado e o diabo. São essas coisas, esse tríplice inimigo que esfria a igreja, esse tríplice inimigo que esfria a fé do cristão. Não engane você. Quando Ezequiel olha aquele deserto cheio de ossos, ele fala: houve uma batalha e um dos lados saiu perdedor. Israel travou uma luta contra a idolatria e pereceu. Irmãos, quem está esfriando você é o assédio que você está recebendo do mundo sem perceber. Veja o formato da sua vida, como você se veste, como você fala, como você pensa. Você nem percebeu, mas você foi capturado pelas teias do mundo, pelo viés ideológico do mundo, pelo pensamento do mundo. Isso está tirando a sua identidade, sua característica. Isso está extinguindo pouco a pouco o Espírito Santo.
Não só o mundo, mas o pecado. E o escritor aos Hebreus vai dizer: deixem todo o embaraço e o pecado que tenazmente assedia, e corra a carreira que está proposta. É o pecado que vem, como foi até Caim, o pecado jaz à porta, como uma cascavel enrolada pronta a dar o bote. Seu desejo será sobre ele. É o pecado que tenazmente assedia. E vocês, nós podemos estar fazendo concessões para o pecado. E é o diabo. Irmãos, a palavra do Senhor diz: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar. Simão, Simão. O Senhor estava falando algo que Pedro não conseguia enxergar. O diabo está te cirandando, o diabo está te rondando, está te pesando, e você não está percebendo. É a nossa luta contra esses três inimigos. Porque Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extingais o espírito. Esfriamento é a extinção do espírito. Apostasia é a extinção do espírito. Carnalidade é extinção. E como o espírito é extinto, esses três inimigos combatem a chama da nossa fé dioturnamente. Eles conspiram, eles fazem alianças para tirar o combate do crente, para tirar o discernimento do crente, para tirar o temor e a gravidade do crente, de modo que tudo passa a ser automático, religioso. Assim nós esfriamos. Será que você não caiu porque na luta contra o pecado te achou e te matou? Será que você não se esfriou porque na luta contra o mundo te assediou, influenciou mais você do que você a ele? Será que nesse esfriamento não foi Satanás que entrou pelas brechas, que sussurrou suas mentiras, que enclausurou você numa teia de engano? A luta é real. Ele quer tirar de nós isso, quer nos fazer crentes mornos, apáticos, inócuos, inofensivos. E então ele presencia aquilo. E detalhe, todos são responsáveis pelo esfriamento. A culpa não é só do irmãozinho carnal, ou irmãozinho que não vem, ou irmãozinho que não lê a Bíblia. Todos são responsáveis pelo esfriamento. Veja o verso 10. Primeiro 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são alguns da casa de Israel? Esses ossos são uns da casa de Israel? Esses ossos são toda a casa de Israel. Agora o verso 10. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou, eles viveram e se puseram em pé como um exército. Preste atenção. Exército é composto de várias hierarquias: ao soldado, ao sargento, ao capitão, ao coronel, ao tenente, ao major, ao general, e vai. E quando ele diz que essa casa esses ossos são toda a casa, vai do sacerdócio, vai do rei, da monarquia, até o infante que nasceu. Irmão, toda a casa, do menor até o maior, nós também somos responsáveis por esse esfriamento. Os líderes também são, quando se recusam a comparecer nas reuniões de oração, quando se recusam a gastar o seu tempo em vir visitando os irmãos, quando se recusam a se santificar, e no lugar disso, se engordarem no entretenimento. Toda a casa são esses ossos, todos passam pelo esfriamento, todos nós também pecamos, nós também somos negligentes, nós também somos omissos. Toda a casa.
Venha na quarta-feira para você ver. Conte nos dedos de uma mão a quantidade de oficiais que vem. Venha na oração das 6, das 9 da manhã. Conte na mão de quem tem só 4 dedos. Você vai conseguir. Veja a disputa para quem não vem. A disputa é para quem não vai na oração. A disputa é para quem não vai na vigília. A disputa é para quem não faz o velório. A disputa é para quem não vai, não faz. Esses ossos são toda a casa de Israel. Nós somos responsáveis quando nós deixamos de orar pela congregação, como oficiais, ministros, pais. Nós somos responsáveis quando deixamos de fazer a manutenção do templo, das pessoas. Nós somos responsáveis quando deixamos de jejuar. Nós somos responsáveis quando trocamos a vida de oração, as reuniões, por entretenimento barato e pela comunhão exacerbada. Nós somos responsáveis.